In this video, I'm gonna show you how to achieve near native level of fluency in English or in any language. And I'm gonna do this by showing you how to simplify the process and how to make things easier so you can repeat them in the long run. And also you can be more motivated to do things actually in the language and get it in the fluency level. Eu estava conversando com um mentorado meu, com um aluno meu da mentoria, e ele tinha um processo para aprender idiomas que era todo complexo. Então ele estava estudando inglês, ele fazia repetição espaçada, o que é bom, mas ele fazia Duolingo, o que é mediano para ruim, ele fazia estudo de gramática, o que na minha opinião para quem está começando é péssimo, gramática é para quem já está avançado ou fluente, e ele fazia um pouco de imersão, né? Ele consumia conteúdo na língua, o que é excelente, principalmente para quem está começando, mas ele consumia conteúdos que não eram do nível dele, o que acaba tornando algo que era para ser excelente em algo mediano. Então, havia diversas coisas sendo feitas ali, né? E o cara, ele era um cara com família, um cara com esposa, com filhos, com trabalho, com coisas para fazer, e mais em cima dessa vida que ele tinha, todas essas outras atividades em direção à fluência no inglês. Então acabava que as coisas ficavam complexas demais. E se está complexo demais, a chance de você permanecer naquilo no longo prazo é muito baixa. Você quer ter mais como se as coisas fossem mais fluidas, mais simples. A tese do livro, a única coisa, para demonstrar essa ideia, a tese do livro, a única coisa é: existe uma única coisa que você vai fazer que vai basicamente simplificar todo o resto. Então existe uma única atividade que vai tornar as outras coisas ou mais fáceis ou desnecessárias. Então, na minha opinião, essa única coisa dentro do aprendizado de idiomas é a imersão. Se você faz imersão, você está praticando essa única coisa que vai te levar até a fluência. E a coisa mais fácil, que não é desnecessária, mas é mais fácil de ser feita, por conta da imersão, é o treino de pronúncia. Eu vou falar de 3 técnicas aqui que podem te auxiliar no seu treino de pronúncia. Mas lembre, a sua única coisa é a imersão. Então é estar em contato com conteúdos que você compreende, uma compreensão acima de 80%. E existem sim conteúdos na internet desenhados para iniciantes que vão te fornecer uma compreensão acima de 80%, por mais que você não tenha um conhecimento prévio. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e falar beard. This is my beard. This is my beard, my beard, my beard. This is my hair, my hair. I have curly hair, my hair is curly, curly hair. Então, mesmo que você não tenha um conhecimento prévio das palavras que eu disse, é muito provável que você tenha compreendido o que eu disse. E esse é um tipo de conteúdo, uma das maneiras de se comunicar com o iniciante, da mesma forma que você comunicaria com uma criança, por exemplo. E essa pessoa vai entender tudo. E a segunda coisa que você tem que fazer, né? A sua única coisa é a imersão. Então, se você puder fazer só uma coisa, que essa coisa seja a imersão. E se você puder fazer ela o dia inteiro, faça ela o dia inteiro. E se você tiver um tempinho de sobra ali, depois, a coisa que você quer fazer é treinar a sua pronúncia. Para quando você falar de fato, todas aquelas informações que estão sendo armazenadas no seu cérebro durante o período de imersão sejam muito bem articuladas quando você for realmente pronunciar elas. Então, a maneira da qual eu treino minha pronúncia é o shadowing, mas existem outras 2 técnicas chamadas o coursing e o parroting, que também são úteis, eu já utilizei no passado, hoje em dia eu não utilizo tanto, talvez o coursing ainda utilize um pouco, mas majoritariamente hoje eu utilizo o shadowing e é o que eu mais dou ênfase na minha mentoria, é o que eu mais passo. Mas todas as técnicas são importantes, são relevantes e podem ser feitas, vai da sua preferência. O shadowing é eu assistir um vídeo e repetir o que o vídeo está dizendo imediatamente. Então, deixa eu ver se eu consigo ir abrindo aqui enquanto eu vou falando. Então, se o nativo falou
uma frase em específico e ele teve uma entonação específica durante aquela frase, você vai repetir exatamente aquela entonação que ele deu. Se ele deu um estresse numa palavra X, você vai repetir o estresse que ele deu nessa palavra X. Se ele falou um som de TH de uma determinada maneira, então se ele falou this, você vai repetir o this exatamente como ele falou. Aqui não é imersão, então eu não preciso focar no significado, só preciso focar no som e ser capaz de articular os meus músculos da boca igual ele articulou. Então, por exemplo, and that brings us to the important feature of motivation, which is that motivation is a two-part process, which is about balancing and pain. When just sitting around, not doing much of anything. Então, isso é o shadowing. Percebe que algumas coisas eu perdi, algumas coisas eu falei com perfeição, algumas coisas eu não falei. Não tem problema. Esse é o shadowing, eu só estou repetindo, eu não preciso nem entender o que ele está falando, eu só preciso repetir o som. Outra coisa, que é o chorusing, seria eu recortar um trecho de 10 segundinhos desse vídeo, e esse trechinho de 10 segundos eu ficar repetindo, eu colocar ele em looping, né? Aí eu vou ter que usar alguns softwares para fazer isso, o Audacity, ou sei lá, usar alguma ferramenta para deixar um trecho do vídeo em looping. E eu ficar repetindo aquilo no meu ouvido e tentando imitar exatamente como ele falou aqueles 10 segundos, exatamente, ficar repetindo aquilo, repetindo por 20 minutos, fazendo um trecho de 10 segundos até você masterizar. Idealmente você vai se gravar, você vai ver, comparar a forma que você falou com a que ele falou, e você vai tentar reproduzir. Você vai pesquisar um treino de fonética para você assimilar como eu posso produzir aqueles sons com a minha boca, com perfeição. Então, esse é o shadowing. E o parroting seria eu fazer a mesma coisa. Vou fazer uma demonstração aqui. Dopamine at a rate of about 3 or 4 times per second. It's kind of firing in a low level. It's kind of firing in a low level. Então, o parroting eu dou uma pausada para eu pensar um pouco mais antes de repetir. Ele é ideal para quem está começando, para quem está muito iniciante. Eu posso diminuir a velocidade, fazer no 0.5, por exemplo, para ele falar devagarzinho e eu repetir devagarzinho. Mas esse é o segundo pilar. Isso não é o mais importante. O mais importante é a imersão. O que você tem que focar é a imersão. Isso aqui as pessoas confundem muito. Por eu ensinar essa técnica e eu passar essa técnica, as pessoas pegam e já saem fazendo ela direto e fazem ela o dia inteiro. Vai ajudar? Vai, não é que não vai ajudar, mas ela tem um teto, ela existe, ela vai te levar até certo ponto. É uma técnica boa, é uma técnica excelente, mas ela vai te levar só até certo ponto. O que vai te levar ao infinito e além é a imersão, é você estar prestando atenção no que ele quer dizer e não na forma que ele está dizendo. Isso aqui é um treino para os seus músculos articulatórios, para o seu ouvido ficar mais afiado e ouvir melhor aqueles sons, para sua musculatura ficar mais forte e automatizar melhor aqueles movimentos, tal qual você automatizou no português. E assim que é. Deixa eu pausar aqui que está passando um caminhão. Então, esse é o shadowing e essa é a ideia. E esse foi o parroting e esse foi o chorusing. Deu para entender tudo aqui, espero. E idealmente, a moral da história, vamos dizer assim, é você focar numa única coisa. Porque se você adiciona camadas demais de complexidade no seu aprendizado, você vai se desmotivar. Por exemplo, eu estou estudando japonês atualmente. E meu japonês está totalmente iniciante e quebrado. E eu tenho dificuldade de continuar no meu japonês. Por quê? Porque por mais que eu goste de japonês, é frustrante não entender nada. É frustrante abrir um vídeo, abrir um anime e não conseguir entender nada. E durante o meu dia, eu tenho tanto trabalho, tantas coisas para fazer, que acabo não tendo tempo pro japonês em específico. Então, um dia eu estudo, outro dia eu não estudo, um dia eu faço 20 minutos de imersão, outro dia eu faço 0, outro dia eu faço 1 hora. E o que não é muito bom. O bom é eu ter uma constância.
assim como eu tenho com o inglês, porque o inglês é a minha principal ferramenta de trabalho, é a minha principal língua, é a que eu tenho que estar afiado. Então, a maior parte do tempo, a maior parte do meu tempo livre eu dedico ao inglês. E se eu tivesse mais tempo livre, talvez eu dedicaria esse tempo livre ao japonês, porque é uma coisa que eu quero, mas é uma coisa que infelizmente eu não posso tanto. Então é uma escolha que eu tenho que fazer. Eu tenho que me decidir o que eu quero para minha vida. E hoje, para mim, o mais importante é o inglês. E apesar de eu ter uma motivação intrínseca com o japonês, ou seja, eu gosto de japonês, eu gosto de anime, eu gosto da língua, eu quero aprender a língua. Mas as motivações extrínsecas, ou seja, aquelas coisas que estão ao redor do mundo, ou seja, meu trabalho, os meus estudos, as coisas que eu preciso fazer em direção às minhas metas, não estão tão alinhadas com o meu gosto pessoal, que é o japonês. Então, para mim, o japonês é mais um hobby do que uma coisa que eu preciso me dedicar de fato. E qual que é a moral disso? Você tem que alinhar as duas coisas. O inglês é o que você gosta, o inglês é o que você tem uma motivação, uma paixão interna, motivação interna. Se não, vai ser um pouco mais difícil. Se sim, vai ser um pouco mais fácil. O inglês, ele é uma ferramenta necessária no seu dia a dia, ou seja, você vai usar aquilo no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida de maneira geral. Aquilo vai te levar do ponto A ao ponto B. Se não, fica um pouco mais difícil. Então, achar esse balanço entre todas essas atividades, entre todas essas coisas que eu comentei aqui, é também muito importante para você ter uma consistência no aprendizado do idioma. O meu espanhol, por exemplo. Para mim é muito mais fácil treinar meu espanhol, graças a Deus. Eu tenho um pouco de habilidad en español. Yo no soy bueno como soy en inglés, pero estoy mejorando. Tengo dificultad en hablar español, pero siempre que puedo estoy a estudiar espanhol. Então, estou melhorando meu espanhol. Estou lapidando ele. E eu tenho mais tempo para lapidar ele porque alguns dos materiais que eu tenho que estudar para o meu trabalho, que é ensinar pessoas a aprender idiomas, alguns desses materiais estão em espanhol. Então, graças a Deus, eu posso sentar e assistir um vídeo em espanhol sem o intuito de estar estudando espanhol, mas com o intuito de estar estudando para ensinar um material a alguém, ou para revisar algum tipo de material, ou para aprender um conceito novo de linguística, ou para aprender um conceito novo de filosofia da linguagem. Então, o espanhol se torna um meio, e esse momento é de imersão. E graças a Deus eu posso fazer isso em espanhol. E graças a Deus isso me ajuda a me manter um pouco mais constante em espanhol e evoluir um pouco mais. E aí eu aproveito aquele tempo ali que eu estava estudando e faço um pouquinho de shadowing, faço um pouquinho de coursing. Então, eu tenho vontade de melhorar meu espanhol, mas não só a vontade está me carregando, e sim o meu dia a dia, a minha possibilidade na prática de colocar aquilo na minha vida está me possibilitando melhorar o meu espanhol. Então, existem muitos vídeos de marketing, de canais no YouTube, por exemplo, que ensinam a produzir melhores vídeos, a ter um melhor storytelling, a ser um melhor comunicador, e existem vídeos assim em espanhol. E hoje, com o meu nível atual de espanhol, eu já tenho uma compreensão acima de 80% desses vídeos, ou seja, eu já posso consumi-los com mais tranquilidade, com a mente mais calma. E eu consigo encaixar isso na minha rotina, porque é fácil para mim encaixar na minha rotina, porque eu tenho que estudar de qualquer maneira, e se eu estudar aquilo em espanhol, lindo, desenvolvi o meu espanhol. A mesma coisa acontece com o inglês. O inglês acontece até numa quantidade maior de momentos do meu dia. Peraí, tá passando outro caminhão. Então, no inglês isso vai acontecer até numa quantidade muito maior de momentos do meu dia. Então, eu vou estudar em inglês, estudar diversos materiais, então livros sobre comunicação, livros sobre memória, sobre aprendizado, sobre linguística, sobre filosofia da linguagem. Tudo isso existe em inglês, então eu posso ver videoaula desses temas em inglês, graças a Deus. Então eu consigo adicionar um pouco de inglês na minha vida, graças a isso. E o meu nível hoje de inglês me permite fazer isso.
no começo, o que eu tenho que fazer é ver vídeos mais simples, que são mais chatos. Como eu fiz com o espanhol, eu assisti, eu li livros infantis com áudio, né? Eu não li de fato lendo, eu ouvi o audiobook de um livro infantil. E aí me deu um pouco de comprehensible input, me deu um pouco de material que eu compreendo, e eu evolui um pouco. Aí depois eu assisti Avatar: A Lenda de Aang. Aí depois eu comecei a ler livros, né? De novo, não ler livros visualmente, ouvir livros com audiobook em espanhol, de alguns materiais que eu estava precisando aprender. E aí hoje meu espanhol se encontra nesse nível que eu consigo fazer o que eu estou comentando aqui. E o inglês, para mim, hoje, ele está em várias camadas da minha vida. Ele está no meu entretenimento. Então, se eu quero ver um vídeo divertido antes de dormir de stand-up comedy, eu vou ver em inglês. Se eu quero estudar, eu vou assimilar aquele estudo em inglês. Então, a imersão já é parte da minha vida, eu querendo ou não. Porque a minha vida gira dessa forma. As coisas que eu tenho que fazer, ou as coisas que eu vou fazer de qualquer forma, já estão naquele idioma. E eu acho que é esse o insight que é mais importante e poderoso aqui no vídeo. Simplifique, resuma para essas duas coisas, e se você puder, adicione um terceiro pilar, que é a repetição espaçada, que é a deliberação para aumentar o seu vocabulário. Aumentar o vocabulário é complexo, e vão existir duas formas principais de isso acontecer: a maneira implícita e a maneira explícita. Então, vídeos simples desenhados para iniciantes vão aumentar o seu vocabulário de maneira implícita. Livros simples, audiolivros sempre, a importância sempre é de ouvir para depois aprender a ler. Então, audiolivros simples vão aumentar o seu vocabulário de maneira implícita. Anki, um software desenhado para você fazer revisões de materiais que você estuda, perdão pelo soluço. Então, o Anki, ele é um software desenhado para você fazer essa revisão. Ele vai te proporcionar um estudo ativo, um estudo deliberado. E esse estudo ativo e deliberado, ele é totalmente explícito. Então, é uma maneira explícita de adquirir vocabulário. E devido à natureza de como essas coisas se dão, eles acabam se transferindo para conhecimento no longo prazo e para habilidade comunicativa de maneira geral. Então, se você puder, você adiciona esse terceiro pilar, que é o Anki. Se você não tiver tempo, não tem problema, não precisa, não é um must, não é necessário, não falei Elon Musk aqui, eu falei must, é uma outra palavra que significa necessário ou dever ou algo do tipo. Então, it's not a must, não é algo necessário, não é algo requerido para aprender um idioma, você fazer repetição espaçada. Mas é algo que é muito positivo no longo prazo, principalmente se você souber fazer com áudios e da maneira correta, com imagens, com significados centrais, enfim, coisas que eu não vou entrar nesse vídeo aqui. Espero que tenha te auxiliado a ter uma noção do passo a passo do que fazer, da trajetória que você tem que seguir até o aprendizado. E se fez sentido o que eu falei aqui, considere se inscrever no meu curso. Não é um curso de inglês tradicional, não vou te ensinar verbo to be. Vou te apresentar mais a fundo conceitos e ideias como essas que eu apresentei aqui nesse vídeo e que vão te encaminhar até a fluência. E tem um grupo também no WhatsApp que as pessoas podem se comunicar. Eu estou lançando esse curso agora, então ainda tem poucas aulas lá, mas conforme as pessoas forem entrando, forem conhecendo o curso, as aulas serão adicionadas. E futuramente vão ter muitas aulas lá, espero, se muitas pessoas assinarem, né? Na verdade, se 10 pessoas assinarem, já é motivo para eu postar as aulas para essas 10 pessoas verem. Então, vai ter bastante aula, eu estou tentando postar pelo menos 2 por semana, eu já tenho 3 ou 4, se não me engano, e semana a semana vai crescendo cada vez mais o número de aulas lá no curso. Então já vai se inscrevendo, já vai estando por dentro.
E se você quiser um acompanhamento mais individual, considere entrar na mentoria, link está na descrição.